A minha vontade no final da pregação não era fazer apelo, era pedir perdão. Assim, gente, me perdoa. Prometo que não vai acontecer mais isso não aqui. Qual é a diferença entre uma pregação cheia de unção, que transforma vidas, daquela que só informa, mas não impacta? Se você quer entender como Deus trabalha para gerar uma palavra, primeiro dentro de você, para depois trabalhar através de você, então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre algo que pode mudar completamente a sua vida ministerial, que é a conexão que existe entre pregação e a vida do pregador. Você já assistiu ou ouviu uma pregação que parecia um discurso vazio? O sermão era até bem feitinho, as palavras eram bem colocadas, mas aquela palavra simplesmente não gerava vida. Bom, talvez a sua pregação também seja assim. E como evitar que isso aconteça? Hoje a gente vai ver o processo pelo qual Deus forma uma palavra para ser pregada. E para entender, vem comigo. A primeira coisa que você precisa entender é que o primeiro lugar onde Deus fala não é no púlpito da sua igreja, mas dentro de você. Quando a gente fala sobre pregação, um erro comum é pensar que tudo começa pelo estudo. Em um certo aspecto, isso está correto, porque o estudo é um dos primeiros passos práticos no preparo de um sermão. Mas existe algo que vem antes disso, que é um processo interior que começa no espírito. Por exemplo, aquele que é considerado um dos grandes expositores bíblicos de toda a história da igreja, o Dr. Martin Lloyd-Jones, fala no seu livro Pregação e Pregadores a respeito de como ele decidia os livros que ele pregaria e faria as suas séries de mensagens. E ele diz que a primeira coisa que vinha para ele definir isso era uma espécie de encargo no seu interior, uma convicção de que ele deveria pregar as verdades contidas naquele livro da Bíblia. No Antigo Testamento existe um termo hebraico que pode nos ajudar a entender esse processo. É a palavra massá, que é traduzida como peso, encargo ou oráculo. Ela é usada para descrever quando a palavra de Deus não é apenas uma informação, mas se torna um peso espiritual sobre alguém. Ela é usada em versículos como Abacuque 1, versículo 1, em que fala que a sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou Jeremias 23, 33, que diz: quando este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, te perguntar qual é o encargo, ou massá, do Senhor, dir-lhe-ás, vós sois o encargo, eu vos lançarei fora, diz o Senhor. Aqui, quando o Senhor responde ao povo por meio do profeta, ele usa a mesma palavra, massá, que foi usada na pergunta. Mas agora ele a usa no sentido de um peso, um fardo. O povo pergunta para o profeta qual que é o encargo do Senhor. E o Senhor responde: vocês são o fardo. Então, transpondo esse encargo para os dias de hoje, quando Deus fala aos seus ministros, surge um sentimento de que você carrega algo que não é opcional, algo que te inquieta, que te perturba, que move você. É algo que não te deixa descansar. Esse processo é semelhante a uma gestação, é um santo desconforto. Você percebe que Deus comunicou algo ao seu espírito que precisa ser transmitido. Então nós podemos chamar de palavra interior ou tradução desse peso. Geralmente essa palavra ela é uma síntese, é um resumo daquilo que Deus está mostrando para você. O Atmani ensina que essa palavra interior carrega dentro dela todo o peso dessa iluminação recebida. De modo prático, isso pode ser uma frase, um conceito, uma imagem, uma convicção que nasce no espírito. E é essa palavra interior que define o que Deus está querendo comunicar. Para você entender como que isso se aplica, é só você pensar que na Reforma Protestante, essas palavras interiores, a gente poderia chamar, são aquilo que dirigiu o coração de Lutero, quando ele falava a respeito da justificação pela fé, quando ele falava sobre o Evangelho como o coração daquilo que Deus queria comunicar. Lutero estava ali mostrando para nós quais são essas palavras interiores que permeavam todo o seu ministério da palavra e que o fizeram proclamar algo que abalou toda a sua nação e toda a Europa. O trabalho do pregador é de buscar
capturar, discernir essas palavras na presença de Deus. Isso exige oração, silêncio, meditação, quebrantamento. Essas palavras muitas vezes vão ser aquilo que a gente vai encontrar na própria Escritura. Ou, ainda que elas não sejam palavras propriamente da Bíblia, elas vão nos direcionar à Bíblia. Então, agora que você carrega essa semente, o que fazer para que ela se torne uma árvore? Como tornar aquilo que Deus colocou no seu espírito em algo compreensível para as pessoas? Então, a palavra interior não é suficiente por si mesma. Para você, ela faz total sentido. Mas se você simplesmente chegar no púlpito e repetir aquela única frase que Deus deu para você, que você encontrou na Bíblia, que você criou a partir desse peso, as pessoas não vão entender o que ela significa. Aqui entra a responsabilidade do pregador de desenvolver, estruturar e construir. É pegar a essência daquilo que Deus está comunicando e começar a buscar nas escrituras, bases, exemplos, aplicações, conexões que vão dar forma àquilo ali. Isso exige conhecimento da palavra, estudo bíblico, sensibilidade e dependência do Espírito Santo. Deus não vai te entregar um sermão pronto. Ele te dá iluminação, ele te chama para o trabalho, de dar forma a isso, e aqui entra também a sua personalidade. Cada pregador carrega uma voz, uma história, uma linguagem. Deus escolheu falar para o mundo através de vasos humanos, imperfeitos, limitados, mas cheios do seu espírito. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, e você tem o desejo de se aprofundar nesse tema, de pregação, espiritualidade, do processo pelo qual Deus forma uma palavra no seu interior, nós tratamos sobre tudo isso ainda mais a fundo na Escola de Pregadores. E eu quero te lembrar que as matrículas para a Escola de Pregadores estão abertas. Então, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo para saber mais. Agora, voltando ao tema do vídeo. Tem uma questão muito importante dentro da pregação que é desprezada por muita gente. O que é essa questão? É a participação das emoções humanas em todo esse processo de formação da palavra. Jonathan Edwards dizia que a verdadeira religião consiste em grande parte de afeições santas. Ou seja, não adianta dizer Deus é digno se isso não está queimando dentro de você. Não tem como você pregar sobre arrependimento sem sentir a dor pelo pecado. A mesma coisa vale para uma pregação sobre alegria em Deus, vinda de alguém que só vive de cara amarrada. Aquilo que você está comunicando precisa ser real para você, precisa afetar as suas entranhas, precisa mexer com as suas emoções. Em outras palavras, precisa tocar o seu coração. E essa realidade interior sempre vai ser transmitida quando você está pregando por meio da sua comunicação não verbal, através da sua entonação, do seu olhar, da sua expressão. Isso tudo comunica tanto quanto, e em alguns casos até mais, do que as suas palavras. E quando o pregador está tão envolvido com a palavra que os seus sentimentos foram alinhados com o coração de Deus, isso não é performance, não é teatro, mas é a simples consequência de estar com o coração conectado ao coração do Senhor. O Espírito Santo se comunica através da integralidade do seu ser, e as suas emoções fazem parte disso. Agora, existe uma pergunta que ronda a mente de todo pregador, que é: será que eu preguei bem? E a resposta não está nos elogios, nem nas críticas, que você pode ou não receber, mas ela está numa convicção interior. Eu entreguei aquilo que Deus queria que eu entregasse. Eu fui fiel àquilo que Deus colocou no meu espírito. Se isso não aconteceu, talvez você não entendeu direito o encargo, não conseguiu transmitir a palavra interior ou pregou sem envolver os seus sentimentos. Cara, esses dias eu estava pregando lá em Campinas. Tem hora que você tá tão inserido em certos problemas e dinâmicas e tal, que assim, a pregação pode até ser boa, mas você tá se sentindo mal. Eu tava pregando e na minha cabeça, cara, eu tava pregando tão mal que a minha vontade era parar no meio, era falar assim: gente, tô conseguindo não, desculpa aí, vamos deixar pra próxima. Eu falei pros caras depois que a minha vontade no final da pregação não era fazer apelo, era pedir perdão. Me perdoa, prometo que não vai acontecer mais isso não aqui. Mas isso que é doido, que a gente foi ter reunião com os outros pastores, aí o Rafa chegou pra mim, a primeira coisa que ele me falou: cara, essa pregação de domingo foi muito forte, cara. Cara, fazia tempo que eu não era tão tocado assim. Aí eu fiquei:
Caraca, mano. Então, assim, uma coisa que eu aprendi é como eu tô me sentindo sobre a pregação não vale de muita coisa, não. O Paulo falou, né? É morte gerada em nós, mas em vocês é vida. Esse dia foi exatamente isso. Mas às vezes dá vontade de falar assim, poxa Deus, podia ser vida e vida, né? E para concluir, eu queria enfatizar o maior erro de um pregador. Não é errar as palavras, não é esquecer um ponto no esboço. O maior erro é subir no púlpito sem carregar o encargo de Deus. O púlpito não é um palco para palestrantes, mas um lugar onde acontece um parto espiritual. E só quem carrega uma gestação no espírito tem autoridade para gerar algo na vida das pessoas. Se Deus está chamando você para esse tipo de vida, uma vida de compartilhar aquilo que queima no seu interior, não ignora esse chamado. Acesse o link que está aqui na descrição, garante sua vaga na nossa escola de pregadores e comece essa jornada para cooperar com o propósito de Deus nessa geração. Você acha que tá voando e Assim, cara, hoje foi... Aí geralmente é a esposa, né, que vira para você e fala assim, foi ruim hoje, hein?